E aí, pessoas? Bom dia, né? Já que estou fazendo esse vídeo de dia, cara de sono, cabelo no coque e sem maquiagem. A realidade nós temos e mostramos. Às vezes vocês vão ouvir algum barulho de carro, de rua ou de cachorro, porque é natural. Estamos numa pandemia, estamos em casa. E aí é isso que tá acontecendo por aí. Mas eu vou falar pra vocês sobre um vídeo que eu prometi, que é como eu entrei na dança e como a maquiagem surgiu depois na minha vida. Que eu coloquei nos stories pra vocês escolherem e vocês, né, tiveram a curiosidade de saber como foi que isso aconteceu. Então vamos começar. Eu acho que eu já nasci dançando. Coincidências à parte, o espetáculo Cats foi estreado em 1983, exatamente no ano que eu nasci. Talvez essa paixão por Cats. Se você não viu Cats, veja, porque é muito bom, tem na internet. Só é você colocar lá no Google, assistir espetáculo Cats, que vai aparecer algum site. Mas enfim, eu já dançava desde muito pequena, aleatoriamente, assim, sozinha, sempre gostei muito. Tinha aquelas coisas de ser bailarina e vestir roupinha de balé, porque eu gostava, não era uma coisa que meus pais diziam assim, ah, eu vou comprar pra ela, não sei o que. Não, era uma coisa que eu pedia, que eu queria. E eu sempre via as minhas amigas de prédio, assim, algumas faziam aulas e tal. E na escola que eu estudava tinha aulas de ginástica rítmica, né? Que é a ginástica, elementos da ginástica olímpica misturado com dança. E eu sempre ficava vendo, assim, quando eu terminava a aula, antes de ir pra casa e tal. E aí um dia o professor de ginástica rítmica pediu pra minha mãe pra me colocar na aula, porque seria interessante pra mim, eu poderia ser uma atleta de ginástica rítmica e tal, porque eu ficava imitando as meninas na arquibancada. Eu tinha 2 anos de idade. Mas aí aconteceu que não me colocaram e aí eu e aí o tempo foi passando e aí eu sempre assistia, né, dança de outras pessoas, participava de abertura de jogos, que era o mínimo de dança que eu podia participar, quer dizer, o máximo de dança que eu podia participar, porque eu tinha que fazer natação e não dança, sempre na minha casa foi assim. Nadei por muitos anos, inclusive, e nunca fui atleta de natação, nunca. Mas aprendi a nadar, né? E aí, com 8 para 9 anos, eu fui numa abertura de jogos da escola dos meus irmãos, que a gente estudava em escola diferente. E teve uma apresentação de dança, assim, que me marcou. Tocava aquela música. Aí eu não sei o nome, mas é aquela Jesus Cristo, eu estou aqui. E a pessoa que dançou, dançou divinamente, maravilhosamente. E eu, meu Deus, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E foi a primeira vez que eu peguei a mesma música, não imitei a coreografia da pessoa e criei a minha própria coreografia. Porque assim, em casa eu imitava Xuxa, Paquita, essas coisas que, né, na década de 80, o que a gente faz, muitas meninas faziam. Não todas, mas muitas. Imitava Michael Jackson, né, essas coisas. E aí foi a primeira vez que eu criei a minha própria coreografia, entre 8 e 9 anos de idade. E apresentei essa coreografia para as pessoas do prédio, para minha família, etc. E aquilo dali mexeu muito comigo, me deixou muito realizada. E foi aí que eu disse, é isso. Na verdade eu já sabia, só tive a certeza, né? E aí, mas assim, eu só vim fazer minha primeira aula de fato quando eu me mudei. Eu morava em Olinda e vim para Recife, morar em Recife, e com uns 13 anos, mais ou menos, abri uma academia na frente da minha casa que tinha aulas de dança popular pernambucana. E aí eu resolvi fazer. Mas eu nunca tive um apoio real, financeiramente falando, da minha família nessa questão. Então, meus pais às vezes não podiam pagar e às vezes não queriam. E aí eu tinha que correr atrás. Então, tipo, com 13 anos eu não trabalhava, eu só estudava.
Mas aí eu sempre implorava por bolsa para poder fazer aula de dança. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei lá, inicialmente eles me deram meia, e aí eu tentei convencer ao máximo meu pai de que ele tinha que pagar essa meia. E aí terminou que ele pagou. E depois ele não ia mais pagar, não podia ou não queria. E eu tive que implorar por uma bolsa integral, sabe? E eles me deram. Mas assim, eu vejo que eles me dão não só pelo fato de eu pedir, é pelo fato de que realmente eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu queria, eu sabia que era aquilo, sabe? Eu me dedicava muito, eu sempre fui muito disciplinada no quesito dança. Eu chegava cedo, sempre me alongava antes, e me alongava durante, e sempre me alongava depois, e sempre estava junto do professor questionando, perguntando e como é isso, exigindo um pouco mais de esclarecimento sobre técnicas para que eu entendesse o que eu estava fazendo. E aí eu sempre consegui a bolsa. E aí eu fiquei, acho que uns 3 anos ou 4 fazendo... Não, minto, fiquei 3 anos. 3 anos fazendo dança popular e dança de salão. Algumas coisas de dança de salão não era mais popular. E aí depois abriu aulas de dança na minha escola. E aí foi o máximo também pra mim. E também com bolsa eu entrei pra fazer aula de dança na escola. E aí foi ótimo, assim. E perto da minha escola tinha uma academia. E aí na academia teve um teste pra ganhar bolsa integral pra fazer aula de jazz com Roberto Spindola, que na época era o top das galáxias do jazz aqui em Recife. E todo mundo queria fazer aula com ele. E realmente, mesmo, ele era muito, muito bom. Ele não morreu, mas eu acho que ele não trabalha mais com dança, não sei. E passei no teste, mas não podia ficar, porque o teste era para pessoas carentes. E eu moro em uma rua aqui em Recife que é denominada como Rua de Rico. Mas assim, eu moro porque eu tive que morar aqui, entendeu? Que aí já é uma outra história. Eu moro, na verdade, na casa da minha avó. Tive porque meus pais perderam o apartamento e eu tive que vir morar aqui. E não é porque eu sou rica, entendeu? Eu moro diante da circunstância da situação. E aí acabou a escola, né? Completei o 2º grau, fui fazer cursinho. E aí foi uma época que eu meio que parei a dança mais ou menos por 1 ano. E engravidei, né? Engravidei, tive minha filha mais ou menos com uns 20 anos. Mais ou menos não, tive minha filha com 20 anos. Mas aí voltei a dançar. Fiz aula de teatro e aí fui fazer um teste pra Companhia do Sol, onde eu entrei como bailarina. E no meio do caminho eu terminei virando atriz também. Atuei, fiz algumas pontas e aí a última peça que eu fiz fui a protagonista da história, né? Eu era a Emília e foi muito legal. Mas o foco maior era a dança. E aí, enquanto eu fazia teatro, eu fiz teatro durante 5 anos. Fiquei nessa companhia durante 5 anos. E enquanto eu fazia teatro, eu não larguei a dança. Eu fui fazer aula de balé com Fátima Freitas. Agora eu fiz um período muito curto com Fátima, por causa dos horários, e eu trabalhava também, e aí não batia direito e tal. E aí depois eu saí de Fátima e fui fazer... Eu saí de Fátima e aí passou um tempinho que eu só tava no teatro, mas dentro do teatro surgiam oficinas. E aí eu acabei fazendo oficinas de expressão corporal, oficinas de técnica pra dança contemporânea, essas coisas. Não parei de dançar, né? E aí eu decidi que eu precisava voltar a fazer balé. E aí eu voltei, isso ainda tá dentro desse período de 5 anos, tá? E aí eu voltei a fazer balé, fui fazer balé com a Laide Gomes. Eu fiz 2 anos e meio, eu acho, de balé clássico. Porém, lá em Alaide era tipo balé clássico mesmo, assim, bem típico. Bem, vamos dizer, raiz, sabe? E tinha prova a cada 3 ou 4 meses, tinha uma prova pra ver em que período você podia passar
para que turma você poderia ir. Eu não comecei na turma de iniciante, porque eu não tinha feito aula de balé com Fátima Freitas, mas eu fiz tipo uns 2 meses só. Eu tinha uma certa base, mas não era. Ai meu Deus, 2 meses você, né? Vou dizer, ai meu Deus, pronto, nasceu uma bailarina clássica. Mas, como eu já tinha esse interesse desde pequena, eu sempre pesquisava, sempre procurava ver essas coisas, assistir sobre isso, vinha de mim. É um dom, de fato. Então, eu comecei já na aula de intermediário para avançado. E aí eu fiz uma prova de que ela me passou de 1 ano de clássico para 8 anos de clássico. Eu não me formei. No clássico são 10 anos para se formar. Eu não completei os 10, porque nesse meio do caminho terminou que eu tive que sair do clássico. Eu tinha bolsa integral. Eu fazia aula, lá eu fazia com a Laide, no Estúdio 1, eu fazia aula de clássico, aula de jazz e dança do ventre. Dança do ventre eu me formei como professora lá. Minha professora foi Carla Soares. E me formei como professora. Mas no clássico eu não terminei, ficou faltando 2 anos para terminar. Mas o que foi importante para mim no clássico e o que trouxe para mim? Uma enorme base. Um enorme conhecimento corporal. Que eu já estava tendo com alguns cursos de dança contemporânea. Porque o contemporâneo, né, é tipo um meio, entre aspas, um deslocamento do clássico pro moderno e o contemporâneo. Mas no clássico eu tive mais disciplina, eu sabia que eu precisava sempre treinar, eu sabia que eu tinha que ter técnica para construir outras danças. Não que aquilo fosse extremamente necessário, se eu não fizer balé clássico eu não posso dançar um frevo. Lógico que pode, isso é óbvio. Você pode dançar o que você quiser na sua vida, independente do balé clássico. Mas quando você faz o balé clássico, você tem sim uma base incrível, um conhecimento corporal maravilhoso para você estender isso para outros estilos de dança. E eu acho que vale muito a pena. Hoje não, eu tenho uma filha e minha filha, ela iniciou com o balé clássico. Ela começou com o balé clássico com 7 anos de idade, ela parou de fazer com 14 ou 15 anos, mais ou menos. Mas ela fez um longo período, sabe? E até questão de postura e tal, o balé te dá essa coisa assim, meio pilates. É isso. Mas enfim. Mas também vou trazer alguns danos, não vou mentir. Mas acontece. E aí depois do clássico, e aí eu parei, né? E aí eu fui pra danças urbanas. Me encontrei bastante nas danças urbanas, é uma coisa livre, mais criativa. Não que o balé não seja criativo, mas assim, a dança urbana ela te dá uma liberdade de criação coreográfica, sabe? Que é um pouco diferente do clássico. O clássico ele traz mais a técnica, que me ajudou dentro das danças urbanas, sabe? Danças urbanas foi um encantamento assim maravilhoso. Eu passei muito tempo dentro das danças urbanas, não tipo, 20 anos, não, porque mais de 20 é o que eu tenho de dança, né? Mas eu passei, eu acho que uns mais de 10 anos nas danças urbanas. E paralelo às danças urbanas, eu descobri a dança esportiva. Descobri a dança esportiva e aí um amigo me convidou pra fazer uma aula. Vamos fazer uma dança de salão, uma dança de salão diferente, tu vai gostar. A escola tá precisando de monitores, pode fazer teste pra monitoria e tal. Quem é monitor faz aula de graça e tal. E de graça tá falando comigo, né? É bolsa, eu tô indo, porque pagar não tô tendo condição. E aí eu fui fazer esse teste. Eu fui fazer o teste, né, de dança de salão. Passei no teste de dança de salão. E fiquei sendo monitora na Vivaz Dance Sport, que hoje é Estúdio Vivaz. Conheci Manuel e Luísa, duas pessoas maravilhosas e incríveis na minha vida. E aí aprendi com eles a dança esportiva, que eu não conhecia, não sabia que existia. Eu achava, já tinha até visto, mas achava que era dança de salão. Dança de salão, assim, normal. É uma dança de salão, né? Mas é uma dança de salão, assim, normal e tal.
E aí eu conheci a dança esportiva e foi maravilhoso também. É uma dança que exige técnica no nível, assim... Eu acho que vai além do balé clássico, você não tá entendendo. É tipo assim, o clássico, ele te ajuda, tipo, 90% na dança esportiva. Mas a dança esportiva, você tem que se doar 3 vezes mais do que um clássico. É muita técnica, assim, é uma coisa assim, um conjunto que, enfim, não consigo explicar isso pra vocês nesse momento. Mas assim, descobri a dança esportiva, foi ótimo, a gente fez apresentações, sabe, era uma companhia de dança maravilhosa. E eu também voltei a fazer clássico na época, na própria academia, e foi uma época, assim, incrível. Só que aí eu tava muito deslumbrada com a dança de rua. E eu acabei saindo da dança esportiva pra focar na dança de rua. Foi bom, mas não foi bom. A dança de rua, ela é incrível, ela é maravilhosa, mas infelizmente ela não tem um valor devido, sabe, aqui em Recife. E em algumas outras cidades também não, outros países também não. E eu me doava muito pra dança de rua e ela não me dava tanto retorno quanto eu precisava. Eu ganhei alguns reconhecimentos e realmente algumas pessoas até me reconheciam na rua, porque eu fazia muitas apresentações. Mas faltava. Era assim, era uma coisa boa que ficava um vazio. Sabe? Era aquilo que você fazia, mas não vinha o devido valor. Ainda mais o meu estilo. Eu sempre fui uma pessoa de danças urbanas em pé. Eu treinei, já fui Biguel e treinei coisa de chão e tal, mas não era uma coisa que... Ai, meu Deus, que encanto em fazer um footwork. Não era. Footwork é um passo no chão, tá, galera? E aí, não era. Eu gostava em pé. É mais um estilo, vamos dizer, que hoje chama hip hop dance, que é um estilo mais pop, né? Mais ou menos isso. Street jazz, essas coisas. E aí eu trazia muitos elementos também de outras danças, como do balé, do contemporâneo, pra jogar dentro da minha dança do hip hop. As pessoas gostavam muito de ver, mas dentro da cultura, as pessoas que faziam aquela cultura, elas não valorizavam. Elas me olhavam assim, meio... já não é assim. E eu tive um crescimento maior dentro do hip hop, da cultura hip hop, quando o mundo realmente começou a respirar hip hop, que foi depois dos anos 2000. Então, assim, o mundo respirava hip hop e atualizava o hip hop para se adequar ao momento e à época, né? Onde tinha muitas danças pop. Na época, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Destiny's Child. Então as danças eram sempre em pé, tinham umas características mais diferenciadas de 80, né? Que foi a época do B-Boy, da Big Girl e etc. E assim, muitas pessoas não aceitavam isso. E assim, se você era um B-Boy ou uma Big Girl e tinha que treinar, e tinha que se apresentar e participar de campeonato, já era duro. Agora imagine você ser uma pessoa que era Biguel, mas que dançava em pé e que dançava uma coisa mais atualizada e que as outras pessoas não aceitavam. Você tinha que treinar o dobro, você tinha que fazer melhor. E aí eu comecei a trazer o hip hop para o palco novamente. Não foi a primeira vez que o hip hop foi ao palco. Existia um bailarino aqui chamado Shiro, que aqui em Recife, que ele levou o hip hop ao palco. Na década, acho que início de 2000, final de 90, alguma coisa assim. E só que ele morreu. E aí depois que ele morreu, o hip hop não estava mais no palco. E muita gente vai dizer que não é. Porque eu já ouvi. Mas eu devolvi o hip hop aos palcos. E depois que eu devolvi isso,
as pessoas que tinham feito lá atrás a primeira vez o hip hop no palco, voltou ao palco. Porque eu devolvi isso. E isso pra mim é histórico, incrível e gratificante. Sabe? Dentro da cultura hip hop, eles não falam isso, assim, aqui em Recife, tá? Eles não falam isso e eles não vão falar. Dificilmente eles vão aceitar isso, pelo fato de eu ter feito isso. Que, pra mim, não é assim uma coisa... Ai, meu Deus, que coisa admirável. Nem um pouco admirável, sabe? Não me assusta esse tipo de posicionamento, que é um posicionamento burro e ignorante. Não me assusta. Nem um pouco. E o hip hop, ele não me trouxe dinheiro, ele não conseguiu me sustentar, ele não me trouxe possibilidades. Para algumas pessoas ele traz, não vou mentir. Hoje em dia traz até mais. Mas para mim ele não trouxe, sabe? Por mais que eu tivesse um encantamento, dedicação e me apresentava em vários lugares, houve reconhecimentos, ganhei uns troféus de agências de dança, mas não me devolvia o que eu realmente precisava. Eu cheguei a dar aula em Fernando de Noronha, cheguei a dar aula no projeto Mais Educação da Prefeitura do Recife, mas não era tipo o que botava comida na minha mesa, entendeu? Então, não pagava minhas contas. Então era uma coisa que tava meio que me frustrando, além do fato de não ter o reconhecimento dentro da própria cultura, né? Isso aí era misericórdia. Quando foi assim, mais ou menos, acho que 2009, mais ou menos, eu parei novamente com a dança. E passei por um momento bem difícil da minha vida, que já é uma outra história. E aí quando foi em 2011, eu voltei. Voltei valendo carga total e vai. Aí assim, algumas pessoas específicas começaram a ter um reconhecimento porque eu tomei um posicionamento de ser, entre aspas, arrogante, para que as pessoas entendessem onde eu estava e o que eu estava fazendo. E aí fiz até programa de TV e tal, porque as pessoas começaram a me ver no palco e era fora da cultura. E aí quando você trabalha algo que é fora daquele ciclo vicioso e pessoas de fora começam a te ver, você começa a agregar outros valores e aí outras pessoas começam a chegar. E aí foi até um período mais legal, assim, dentro do hip hop pra mim, mas também não me sustentava, eu tinha que trabalhar em loja pra poder me sustentar. Assim como a maioria dos artistas, né? Mas enfim, mas aí terminou que... Mesmo assim, eu tava, tipo, dando um murro em ponta de faca, sabe? E aí eu desisti. Desisti das danças urbanas e tal, e parei. Parei e foi aí que eu disse... Eu gosto tanto, assim, de coisas de beleza, de maquiagem. A maquiagem entrou na minha vida quando eu tinha uns 15 anos de idade, pela Avon, revistinha da Avon. Quando eu fazia teatro, eu tinha que me maquiar. Eu fiz um curso de maquiagem teatral na época que eu fazia teatro. E aí veio esse resgate e aí fiz um curso de design de sobrancelha e aí disse, poxa, por que não agregar, né? O curso de design de sobrancelha é um curso de maquiagem. E aí eu fui fazer um curso de maquiagem, fiz meu curso de maquiagem com Yali, maravilhosa. Depois eu fiz especialização pele negra com Bela Pacheco. Eu amo maquiar pele negra. Eu acho lindo, maravilhoso. E pronto, e aí a maquiagem entrou na minha vida e eu decidi que tinha que fazer vídeos e ter canal e etc. Não só fazer atendimento pra divulgar melhor o meu trabalho. Foi bom, foi ótimo, foi incrível. Continuo fazendo isso. Vocês que me acompanham estão vendo aqui, continuo fazendo vídeos de maquiagem. Agora não tô fazendo atendimento por causa da pandemia, tá? E aí é uma questão de empatia e respeito à sociedade. Eu não vou abrir horário para atendimento agora. Vou abrir quando eu achar que realmente devo abrir. E o meu atendimento, ele é presencial, né? Um atendimento que eu atendo em domicílio.
E aí já são outros quesitos. Se eu tivesse o meu estúdio, talvez eu até tivesse aberto, sabe? Porque eu tô limpando, iria fazer de tudo para receber o meu cliente. Mas como eu atendo em domicílio, já fica um pouco mais complicado. E aí eu prefiro não ter agenda aberta no momento. Mas não significa que eu não vou abrir agenda, tá? Isso vai passar, isso vai dar certo e a gente volta ao normal. E aí pronto, e aí a maquiagem entrou na minha vida dessa forma, é uma coisa que eu descobri que também amo fazer. E aí eu vim pensando assim, que tipo, eu amo fazer maquiagem porque é arte. É tipo, o meu rosto é a tela, o seu rosto é a tela e eu sou o pintor, sabe? E isso além de te levar a uma autoestima, de agregar sentimentos bons àquele momento de troca entre maquiador e cliente, sabe? Eu ainda me realizo em pintar aquela pessoa para que ela se sinta bela, mais bela, né? Porque o ideal é que você se sinta bela sem maquiagem. Mas quando você coloca maquiagem, que ela se sinta mais, sabe? É uma coisa que agrega, que soma. E eu percebi isso, de que, tipo, eu sou um artista, na verdade. Eu danço porque eu amo. Eu me emocionei. Mas é isso. Eu danço porque eu nasci com esse dom. E no meio dessa coisa, mas voltando assim, no meio dessa coisa da maquiagem, eu reencontrei Manuel e Luísa. Na verdade, eu nunca deixei de falar com eles, eu sempre tive contato. Mas eu reencontrei. Eles viajaram para os Estados Unidos, estavam dando aula lá e tal. São pessoas assim bem especializadas mesmo no assunto do quesito dança esportiva. São os melhores de Recife. Não é porque ele é meu treinador hoje que eu falo isso, é porque eles são mesmo. E reencontrei, eles vêm fazer aula com a gente, vem, não sei o que, você precisa voltar, é um dom que Deus te deu, ele tá te chamando, você precisa fazer, blá, blá, blá. E aí minha irmã tava comigo na hora e ela, vai. E eu não, fiquei meio que relutando. Demorei um pouco a dizer que eu ia, porque eu meio que queria cortar essa relação com a dança de verdade. É como se fosse um relacionamento, tava sendo, né, um relacionamento meio abusivo entre eu e a dança, porque eu me doava mais do que ela me devolvia e tava ficando meio chato e conturbado. E aí eu relutei, mas aí eu vi que poderia ser o momento certo pra voltar. E voltei. E aí hoje tô fazendo dança esportiva realmente como dança esportiva de campeão, participar de campeonato, como competição, como atleta de dança esportiva de verdade, sabe? Tenho me dedicado horas a treinamento. Manuel e Luísa, né, têm sido treinadores incríveis na minha vida, porque eles não só estão me treinando na dança com técnica e etc, mas eles também me ajudam muito a manter o equilíbrio e o foco de onde eu quero chegar, de o porquê que eu estou fazendo isso e porquê que eu quero isso. Mas a maquiagem, ela não se deslocou não, tá? Eu agreguei as duas coisas. Hoje eu posso dizer que treino dança esportiva e sou maquiadora. Eu abri uma lojinha com minha filha, vou aproveitar para fazer um merchan. A gente abriu uma lojinha de quadros. São pintados à mão em MDF. A gente desenha, a gente pinta. E a gente resolveu colocar um valor que, assim, se você for pegar um quadro de uma pessoa que tá há mais tempo pintando, lógico que vai ser bem mais caro, mas é um valor para ajudar mesmo, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Então, se você se interessar e puder, eu vou deixar o arroba aqui. Vai lá, curte, compartilha. Se quiser comprar e fazer encomendas, a gente tá aberto, tá?
A gente faz entrega, ou então você pode pegar num local combinado. E eu espero que vocês gostem da lojinha também. E por isso me intitulo como artista, porque eu pinto, eu faço maquiagem, eu danço, eu interpreto, assovio e chupo cana. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham compreendido e entendido a minha história, que na verdade aqui é só um pouquinho, porque dentro dessa história toda tiveram bastante obstáculos que eu tive que ultrapassar. Mas assim, são obstáculos que muita gente tem na vida, né? Lógico que cada um com suas experiências e cada um com suas vivências. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Então deixa aqui, ó, teu coração. E se você gostou do vídeo dessa história, né, desse pedaço da minha história, compartilha.